O gerenciamento das aquisições dentro de um projeto industrial, ele visa fazer com que todas as compras realizadas dentro do âmbito do projeto, elas levem em consideração os objetivos do mesmo. Sejam essas referentes à aquisição de materiais, equipamentos ou mesmo à contratação de serviços diversos. As aquisições dentro de um projeto têm como principal foco a execução de contratos. Dado ao porte dos projetos industriais, é normal e esperado que a execução de contratos de compra e de prestação de serviços diversos sejam executados. Como definição, um contrato pode ser entendido como um acordo mútuo entre duas partes. Esse acordo ele obriga o contratado a fornecer algo de valor, como por exemplo um produto, serviço ou resultado pretendido, e em troca disso, o comprador ou contratante ele deve fornecer uma compensação monetária ou de outra espécie. O acordo firmado por meio do contrato pode ser simples ou complexo, refletindo a simplicidade ou a complexidade dos resultados do esforço necessário. Embora o contrato seja o principal foco de um processo de aquisição, esse não se limita a ele. Em uma visão mais ampla, existem dois momentos importantes para as aquisições. Antes de se firmar o contrato, em que são realizados todos os processos de licitação e negociação, e após o contrato firmado, quando o desempenho dos fornecedores é monitorado, apurado e controlado. As atividades relativas ao gerenciamento das aquisições de um projeto, elas podem ser agrupadas em três processos principais. O primeiro é relativo a planejar o gerenciamento das aquisições. Nele é executado um plano de contratação, são estabelecidas as métricas que serão utilizadas, os tipos de contrato que poderão ser firmados, os critérios de seleção de fornecedores e as formas com que esses serão controlados depois do contrato firmado. O segundo é relativo a executar ou conduzir as aquisições. Esse compreende a gestão da contratação desde o convite até a assinatura do contrato. Por fim, temos o processo de monitorar e controlar as aquisições. Este consiste em administrar o contrato até o seu encerramento. Nele é verificado o desempenho dos contratados com relação ao fornecimento, atuando em possíveis desvios que possam ser encontrados. Um dos principais pontos relativos ao planejamento das aquisições é determinar quais os trabalhos poderão ser realizados pela equipe interna do projeto e quais trabalhos deverão ser contratados externamente. Essa análise é denominada análise de fazer ou comprar e constitui uma questão importante dentro do planejamento. Para realizar a análise de fazer ou comprar, a equipe de gerenciamento deve se pautar pelas seguintes questões: as restrições existentes no orçamento do projeto, o know-how necessário para a execução das atividades, os prazos estipulados no cronograma de projeto e a equipe disponível no projeto para a realização das atividades. Além disso, é importante a realização de uma pesquisa prévia de mercado. Através dessa pesquisa é possível determinar potenciais fornecedores de acordo com as necessidades do projeto. É possível com isso criar um vendor list. O vendor list é uma lista com potenciais fornecedores capazes de atender às demandas específicas do projeto. Esses poderão ou não ser convidados para participar das licitações. Ao conduzir as aquisições, o gerente de projeto deve sempre estar atento às definições que farão parte dos contratos. Uma vez definidas as regras, essas dificilmente poderão ser renegociadas sem que haja prejuízo para alguma das partes. Para a elaboração do contrato, alguns pontos importantes são normalmente tratados. Podemos destacar o processo de negociação de descontos, condições especiais de fornecimento ou mesmo as multas contratuais, a definição dos documentos que irão compor o contrato. Dentre os documentos possíveis, nós podemos sugerir, por exemplo, o cronograma de fornecimento, as propostas técnicas, comerciais, entre outros. A definição das obrigações da empresa contratada. Essas podem estar relacionadas, por exemplo, ao cumprimento de normas da contratante, contendo questões como requisitos de segurança, obrigações trabalhistas, entre outros. A definição das obrigações da contratante, as quais podem estar relacionadas à manutenção do fluxo financeiro do contrato, ao fornecimento de condições para a prestação de serviço, entre outras questões importantes. Para o registro e negociação dessas definições, normalmente é elaborada uma minuta de contrato. Essa minuta ela será analisada e acordada entre as partes até que venha a se tornar o texto base que compõe o contrato. Em projetos industriais, existem vários tipos possíveis de contratação. Estes podem ser agrupados em três diferentes classes. Contratos de preço fixo ou preço global. Os contratos de preço fixo ou global são aqueles realizados por meio de um preço fixo total, o qual não varia conforme a quantidade de recursos empenhados ou conforme a quantidade de produção realizada.
Para se realizar um contrato por preço fixo, o gerente de projetos deve se perguntar se as demandas do contrato estão bem definidas. Caso essas não estejam, existe uma tendência de que os fornecedores apliquem preços maiores durante o processo de licitação, dados os riscos inerentes. Além disso, após firmado o contrato, esse pode sofrer com a realização de diversos pleitos ao longo de sua execução. Embora esse tipo de contrato possua um preço fixo, isso não significa que reajustes anuais para correção de valores referentes à inflação não devam ser considerados. Outra forma de contratação são os contratos de custos reembolsáveis. Os contratos de custos reembolsáveis são menos observados em projetos industriais e compreendem as contratações em que há o reembolso dos custos realizados pelo fornecedor mais um percentual referente ao lucro. Nesse tipo de contratação, os riscos incidem muito mais no contratante que no contratado. Por fim, existem também os contratos por tempo e material. O contrato por tempo material também é conhecido como contrato por preço unitário. Nesse contrato, o fornecimento ou prestação de serviço é realizado pela estipulação de um preço para cada unidade de venda que faz parte do contrato. Este pode ser dado, por exemplo, por um valor hora trabalhada, por desenhos elaborados, no caso de projetos de engenharia, por um valor por metro quadrado de aplicação de algum tipo de material, entre diversos outros. Dessa forma, esse contrato não possui um valor fixo que será totalmente gasto no contrato, e sim um valor referente às horas trabalhadas ou aos materiais aplicados. Qualquer uma das três formas de contratação tratadas podem apresentar vantagens e desvantagens. Cabe ao gerente de projeto analisar o cenário em que a contratação será realizada, de maneira a determinar as formas de contratação que mais se adequem a ele. Para que essa questão fique melhor entendida, eu vou deixar duas perguntas para reflexão. Qual a melhor forma de contratação para os seguintes casos? No primeiro caso, você quer contratar uma empresa de engenharia e essa empresa te fornecerá projetos em arquivos eletrônicos. O projeto ainda possui um escopo incerto. Que tipo de contrato você utilizaria? No segundo caso, qual contratação você faria se o escopo deste mesmo projeto estivesse muito bem definido? Bom, fica aí para reflexão. Com relação ao monitoramento e controle do contrato, esse depende da clareza com que o escopo de fornecimento foi definido no ato de contratação, assim como outros fatores determinados, como prazo, critérios de qualidade, entre outros. Dessa forma, o monitoramento e controle depende diretamente do contrato e de seus documentos. O contrato é a base para a verificação dos desvios, tanto aqueles relacionados ao tempo, como aqueles relacionados ao escopo ou à qualidade do fornecimento. Além disso, essa contratação será a base para a realização do controle e da negociação dos pleitos do projeto. Um contrato, quando analisado pelo ponto de vista de um fornecedor, é tratado como se fosse um projeto em si. Dessa forma, ele precisa cumprir as etapas de iniciação, planejamento, execução e encerramento, além de ser devidamente controlado. Sendo assim, o contratante também deve controlá-lo como tal, exigindo do fornecedor que o fornecimento seja devidamente planejado e também controlado por ele. Em caso de verificação de desvios, o gerente de contrato deve solicitar ao fornecedor o estabelecimento de um plano de ação. Esse plano de ação deve garantir que as entregas voltem às suas condições normais de execução ou que o impacto negativo ele seja reduzido ao máximo. O encerramento de um contrato pode ser feito basicamente por três formas diferentes. A terminação, que corresponde ao término das atividades previstas dentro do escopo do contrato, sem que nenhuma das partes apresente alguma pendência. A resilição, correspondente a um acordo mútuo entre as partes para que o contrato seja terminado antes do cumprimento do escopo de venda. Nesse caso, ambas as partes concordam com a finalização antecipada do contrato. E a rescisão. A rescisão corresponde ao término unilateral devido à não observância das obrigações contratuais por uma das partes. Caso não haja um acordo, esse tipo de interrupção pode ser resolvida judicialmente. No caso do encerramento por terminação do contrato, o gerente de projetos e sua equipe deve garantir algumas questões. Deve ser checado se o escopo foi inteiramente completado e aprovado pelos responsáveis. Deve-se garantir que os pagamentos foram todos efetuados conforme previsto no contrato. Deve-se avaliar se as obrigações tributárias, trabalhistas e fiscais foram devidamente cumpridas pelas partes, assim como a inexistência de pendências judiciais ou arbitrais que ainda não tenham sido resolvidas. Bom, com relação às aquisições, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.